Connosco o Comissário Sérgio Soares, da Polícia de Segurança Pública, e também Teresa Anjinho, dirigente do CDS-PP, que convido a conversar sobre este tema, mas mais à frente teremos temas mais específicos para debater. Começo por si, Comissário. Conhece muito bem por dentro as equipas responsáveis pela investigação desportivas, no que diz respeito ao combate do crime e também da segurança, os spotters em concreto. Esteve a comandar estes homens há alguns anos. Amanhã, por isso, pode-nos explicar como ninguém, se calhar, se estão a ser tomadas de facto medidas extraordinárias e para evitar o quê? Sim, boa noite. Obrigado pelo convite formulado à Polícia de Segurança Pública. Relativamente ao jogo que decorrerá amanhã no estádio de Alvalade, de facto estamos a preparar já há algum tempo esta parte, um policiamento de forma a evitar incidentes como aqueles que de facto ocorreram há 4 anos atrás, e nesse sentido a Polícia de Segurança Pública tem feito a priori e a montante uma preparação para este jogo de forma que não aconteça qualquer incidente digno de relevo. Nesse sentido, temos dado um maior enfoque à questão das informações, portanto, a toda a recolha de informações, nomeadamente número de adeptos polacos que viajarão para Portugal, para Lisboa, para assistir a este encontro, e temos feito uma preparação de forma que tudo decorra dentro da normalidade e que não haja qualquer incidente. Tentar perceber se vêm adeptos referenciados, ligados a atos de violência? Exato. Teremos amanhã 3 polícias polacos também em território nacional que nos ajudarão e que, em colaboração com a Polícia de Segurança Pública, tudo farão para evitar qualquer incidente. Portanto, as autoridades polacas têm-nos dado todas as informações que dispõem relativamente a estes adeptos. Temos informação que o clube polaco solicitou ao Sporting Clube Portugal cerca de 800 ingressos para o jogo de amanhã, e neste momento temos a noção que estarão vendidos cerca de 400 ingressos e, portanto, serão esses adeptos que estamos a contar, portanto, será esse o número com que contaremos para amanhã, cerca de 400 adeptos, e dentro destes adeptos alguns de risco acrescido. Há também uma decisão, uma proposta feita pela Polícia de Segurança Pública para retirar relotes da zona adjacente ao estádio, porque no passado também houve conflitos nessa zona, é isso? Sim. Porque também em 2012, e porque fazemos um planeamento tendo em conta o histórico de incidentes, porque em 2012 tivemos também algumas situações junto a esses locais, solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa que não houvesse relotes, portanto que não fosse permitido o licenciamento de relotes junto ao estádio de Alvalade e em toda a sua envolvência, e nesse sentido não haverá as habituais relotes amanhã, isto para, de forma preventiva e proativa, evitarmos que aconteçam esses incidentes na envolvência do estádio. Nós estamos a ver agora algumas imagens de situações que saíram fora do controle das autoridades, que têm a responsabilidade dos adeptos do Legia. Já vamos especificar cada uma destas situações, mas agora queria partilhar consigo aquilo que são os spotters, a missão destes elementos, da Polícia de Segurança Pública, que têm a responsabilidade de investigar e depois também garantir a segurança das pessoas que vão aos jogos. No fundo é uma missão específica que também, junto das claques, muito diferenciada das restantes polícias. O fio condutor dos adeptos, seguem de perto todos os movimentos, estão sempre de olhar atento e preparados para intervir. Conhecidos como spotters, são homens e mulheres que garantem a segurança de adeptos e o controle de claques em ambientes desportivos. Pertencem todos eles à Unidade Metropolitana de Informações Desportivas da PSP. Ambiente de festa para uns, horas de árduo trabalho para outros. Em dias de grandes jogos, as equipas da PSP não param, quando as expectativas dos adeptos estão concentradas no que vai acontecer dentro das 4 linhas. Os olhos dos spotters estão em todo o lado. Nada escapa, nada pode mesmo escapar. Uma pequena falha pode pôr em causa o trabalho de muitas semanas e a segurança de milhares de pessoas. E a missão destes homens passa essencialmente pela recolha de informação.
O nosso trabalho está dividido em duas vertentes. Inicialmente a parte de preparação, de planeamento, em que é durante toda a semana feito aqui nas instalações do Comando Metropolitano de Lisboa, da recolha de informação, do tratamento dessa informação. Temos depois a questão da monitorização, do acompanhamento dos adeptos nas deslocações para os estádios, no interior dos estádios, nas bancadas. Tudo isso é feito pelos elementos dos spotters. E é este tipo de informação que se cruza com as informações das outras forças e serviços de segurança que garante o sucesso de cada missão. A experiência deles é crucial num trabalho tão complexo como o que executam. Grande parte destes elementos pertenceram em tempos às Brigadas de Investigação Criminal da PSP. Conhecem, por isso, muitos jovens já identificados pelas autoridades, alguns deles apoiantes dos grandes clubes. Sabem precisamente onde e como os encontrar. O nosso trabalho passa muito por conhecer e ser conhecido. Portanto, nós temos por obrigação conhecer os líderes das claques, os elementos mais influentes dos respectivos grupos organizados de adeptos, e também que eles nos conheçam, que nos respeitem e que sigam as nossas indicações, as nossas orientações para uma deslocação, para um evento desportivo. Juntos controlam os mais de 4.000 adeptos de risco na área da Grande Lisboa. São eles a barreira entre as emoções, dentro e fora de campo. Comissário, estávamos aqui a falar do trabalho que é feito por agentes ou militares, dependendo das áreas, mas depois também é preciso acompanhar este trabalho a nível judicial. Para o jogo da manhã, vocês receberam informações certamente de, eventualmente, algumas pessoas agressivas ou referenciadas que poderão estar em território nacional. E isso fará toda a diferença. Exato. Portanto, as informações neste tipo de policiamentos, nos policiamentos esportivos, fazem toda a diferença e são essenciais para o bom desenrolar do policiamento. Identificarem alguém, se encontrarem alguém amanhã que esteja referenciado, o que é que podem fazer? Não lhe permitir a entrada no estádio e, se já estiver no interior do mesmo, retirá-lo. E isso acontece com frequência, mas depois cá em Portugal há uma área cinzenta, eu diria. Porque há pessoas que são identificadas, já estão ligadas a atos violentos, mas depois continuam a ir a jogos. Pronto, essa situação já não depende da autoridade policial, neste caso da Polícia de Segurança Pública. O que a Polícia de Segurança Pública faz é quando da verificação de ilícitos, sejam eles criminais ou de natureza contra a ordem nacional, levanta os respectivos autos de notícia e encaminham-os para as autoridades competentes. No caso da questão criminal para o Ministério Público e, no caso dos ilícitos de natureza contra a ordem nacional, para o IPDJ. E serão essas autoridades que sim, essas entidades que têm a competência de interdição ou não de alguns adeptos neste tipo de contexto, portanto. Mas há depois uma preocupação paralela, mas tem que ver com a segurança do jogo. Porque vocês têm que garantir também a segurança de outras pessoas ou de proprietários de lojas antes dos jogos. Em 2012, aliás, os incidentes mais graves, alguns aconteceram muito antes do jogo. Está pensado esse policiamento mais alastrado, fora o perímetro do estádio? Exato. A nossa preocupação é tanto no dia do jogo como nos dias que antecedem, e é para o jogo, para a zona envolvente ao estádio e para toda a cidade, neste caso para a cidade de Lisboa. Portanto, a Polícia de Segurança Pública, como polícia integral que é, planeia o policiamento de forma a que se evite e que a montante se consigam verificar as situações que possam perigar a ordem e a manutenção da ordem pública. E, nesse sentido, já desde a semana passada, desde sexta-feira, que estamos a fazer um policiamento mais exaustivo, principalmente nas zonas de diversão noturna, na Baixa de Lisboa, no Cais de Sodré, no Bairro Alto, nas Docas, portanto a zona de Alcântara, onde estamos a verificar e a monitorizar se de facto já cá temos adeptos provenientes da Polónia, no sentido de acautelar e monitorizar esses adeptos para evitar qualquer incidente com adeptos do Sporting. Por falar em monitorizar, acompanhar, vamos ver agora algumas imagens de claques do Légia que são conhecidas pela sua agressividade e, na verdade, não faltam exemplos filmados que mostram isso mesmo. Vamos ver algumas imagens, não só durante os jogos, como aqui, mas também antes e depois dos jogos. São casos
que saem fora do controlo das polícias. Vemos aqui uma invasão de campo. Antes tínhamos ali uma situação de luta nas bancadas. Aqui chegou ao ponto dos jogadores invadirem o campo e de existirem alguns confrontos que saíram fora do controle da polícia entre jogadores e adeptos. E depois, novamente aqui, imagens que refletem aquilo que dizíamos há pouco, ali os seguranças e alguns elementos da polícia a usar gás e a tentar controlar aquela turba, mas a verdade é que falamos de centenas e às vezes de milhares de adeptos, e falamos de adeptos que estes ainda hoje organizam antes dos jogos lutas entre claques, lutas físicas, lutas de elevada violência, onde muitas vezes acabam adeptos de ambas as claques feridos com gravidade. Agora veja-se neste pormenor, está aqui o comissário aqui ao lado, uma caixa de segurança feita, mas o que é curioso é que esta caixa de segurança, via-se ali há pouco, era garantida com várias fileiras operacionais da polícia, porque, de facto, o nível de agressividade é muito difícil de controlar, porque muitas vezes estes adeptos que vão no interior das caixas de segurança, na deslocação para os estádios, tentam furar o controle que é feito pela polícia, e isso obriga a colocação de várias fileiras, de vários níveis de segurança, ao contrário daquilo que acontece cá, por exemplo, que vemos elementos do Corpo de Intervenção a garantir a caixa de segurança, mas é uma fila em torno dessa caixa de segurança. De resto, o comissário Sérgio Soares irá confirmar isso mesmo. E depois vemos aqui, novamente, no exterior dos estádios. Este é um de muitos exemplos que existem e que envolvem adeptos de claques do Légia e que aconteceram este tipo de incidentes nos últimos anos, e não estamos a falar de há muito tempo. Isto são ações, são ataques, é violência que acontece ainda este ano, ou seja, não é um problema que as autoridades tenham conseguido resolver, e é um tipo de violência que se arrasta até bem há pouco tempo. Aconteceu também com a Borussia. A polícia teve de atuar, teve de reprimir violência. Isto num trabalho que, como foi dito há pouco, não se trabalha da mesma maneira em Portugal como noutros países, mas a verdade é que há também um trabalho de investigação que é feito, mas mesmo assim muitas vezes não se consegue controlar aquilo que acontece fora dos estádios. Comissário, víamos aqui imagens extremas de agressividade. A Polícia de Segurança Pública estará preparada para o cenário pior, ou seja, antes, durante e depois do jogo. A Polícia de Segurança Pública, portanto, fez um trabalho de recolha de informação, de tratamento de informação, estudou estes vídeos, verificou estas situações e, portanto, temos um policiamento montado para antever estas situações e tentar evitá-las. Contudo, se tivermos situações e cenários de alguma violência, que esperemos que não venha a acontecer, portanto, tudo faremos e é expectável que não venha a acontecer este tipo de situações, pelo estudo que fizemos, pelo planeamento que temos e pelo policiamento que iremos montar no terreno. Se isso acontecer, teremos também, como Polícia Integral, teremos as nossas valências para reposição, manutenção e reposição da ordem pública, de forma a pôr cobro a estes incidentes, se eles vierem a acontecer, embora tudo faremos para que não tenhamos situações como as que aconteceram com o jogo a envolver o Légia e o Borussia Dortmund, onde adeptos do Légia, de facto, invadiram a bancada e tentaram agredir adeptos do Borussia Dortmund. Vamos fazer